Fundo Monetário Internacional passou a sugerir aos governos que incrementem os seus gastos para ajudar trabalhadores, para distribuir benefícios sociais e que paguem até mesmo parte dos salários do setor privado. Medidas inéditas nesse mundo hipercapitalista. Nas últimas semanas, a Europa ficou chocada com imagens de ricas cidades na Suíça, como Genebra ou Lausanne, que, ao anunciarem distribuição de alimentos para suas populações, viram filas de mais de 1.000 pessoas se formarem. A pandemia está tornando visível pobreza de sociedades que a gente já... A Suíça, cara, uma das sociedades mais ricas do mundo, se não a mais, assim, de PIB, Se, nos anos 20 e 30, essa recessão se transformou em radicalismo, os especialistas alertam que, desta vez, todos os ingredientes estão sobre a mesa para alimentar o extremismo. Medo, insegurança financeira, desemprego, morte e a percepção de que a culpa é de um vírus estrangeiro. E a tecnologia, que pode muito bem aí ser, nessas horas, um aliado e pode ser muito vilã. A gente já falou isso, com relação ao quanto eles podem controlar onde a gente está, o que a gente faz, podem nos escutar, a gente realmente já vinha dando muito acesso, a todas as coisas, e muitas vezes sem saber. A gente foi aprendendo isso ao longo do tempo com relação a essa invasão de privacidade. Mas a gente tem, por questões até de facilitar todo um controle da pandemia, a gente está ainda mais exposto, a termos essa, podemos dizer assim, esse controle por parte de quem está acima de nós, e amanhã ou depois a gente não sabe em quais mãos estará o poder, e já estamos mal, já não dá para dizer que é um momento que dá para confiar em quem está à frente aí, raras exceções aí, mas eu acho que a tecnologia também, ela pode ser algo que vá levar nós para um precipício muito maior com relação à nossa privacidade. Inclusive essa semana a OMS divulgou que eles tiveram 25 mil e-mails de outras entidades, inclusive, que foram hackeados. E o que surpreende é que assim que os dados foram divulgados, imediatamente os grupos de extrema-direita estavam prontos para difundir eles numa velocidade bizarra, com memes e discursos de ódio contra o que a OMS prega, Em Londres, o Institute for Strategic Dialogue revela que o recrutamento já está ocorrendo. O recrutamento desses grupos extremistas. A entidade, que hoje é considerada como uma das referências no mundo nesse tipo de monitoramento, constatou que grupos de indivíduos de extrema-direita estão usando de forma oportunista a pandemia para fazer avançar seus movimentos e suas ideologias. Entre esses grupos, o coronavírus é chamado de Corona Chan. E segundo os pesquisadores, a situação atual tem sido usada até mesmo para sugerir a ideia de uma segunda guerra civil nos Estados Unidos. Poucos cientistas acreditam no risco de uma deflagração de uma guerra civil lá, mas eles concordam que o chamado é uma inspiração à violência, como a gente tem visto nas manifestações americanas, que pessoas invadem órgãos públicos com armas, Ataques contra judeus também têm se proliferado e postagens relacionando o bilionário filantropo George Soros com o vírus aumentaram em 750% entre fevereiro e março deste ano. Cara, impressionante essa questão do Soros, porque a gente tem acesso acaba conversando com um bolsonarista ou outro, assim, totalmente lunático, e o Soros está por trás, para essas pessoas. E isso chegou aqui no Brasil. O Soros está por trás de todas as coisas ruins do mundo para essas pessoas. E aí, cara, isso entrou numa loucura. Eu tava conversando com meu amigo esses dias, com o Rony. Cara, juntou essa questão, essa pira que muita gente teve de uma galera super transcendental, essa galera meio bicho grilo, que foi sempre acreditando nessas teorias da conspiração, que foi sempre sendo jogada contra a Rede Globo, e a Rede Globo fez muita força também para que fosse jogada contra as pessoas e fosse ser encarada como um agente manipulador. E você vê essa galera que sempre foi, os bicho grilo, os doidão, viraram um bagulho meio bolsominion, assim, tipo de, o Jorge Soros aí tá por trás de tudo, e eles estão no mesmo barco que os evangélicos. Quem diria, que o mundo ia dar uma volta tão grande
com relação à pira da cabeça das pessoas, que esses bicho grilo meio psytrance, doideira, natureba de não sei o que, do Cosmo de não sei o que da minha mãe, esses caras, hoje eles compartilham no Zap Zap, pode ver no Facebook, eles compartilham o mesmo tipo de fake news dos evangélicos também. O mundo, olha como o mundo virou do avesso e colocou no mesmo barco assim duas coisas assim que não fechavam nunca. E agora eles estão fechadíssimos. O tiozão bicho grilo que gostava do Raul Seixas e só doideira, outra dimensão, não sei o que. Aí fica recebendo essas coisas no Zap. E o evangélico, o punk das religiões, né? O evangélico é o punk das religiões, porque eles são contra os católicos, né? Você pode ver, católico, de modo geral, não embarcou em bolsonarismo. Só consegue puxar os evangélicos, o Olavo de Carvalho. Ele não, o católico, por quê? Porque os evangélicos, eles sempre combateram o católico. Começou com isso. Então, os punks da religião e os tiozão doidão bicho grilo. Sequestraram meu discurso, quem eu tenho Globo antes fui eu! Agora sequestram meu discurso. Por que Rede Globo não se alia com a cultura nacional? Por que não faz uma live com os pífanos de Caruaru? Por que não convida a Dona Irã Barbosa? Ah não, que a live é de Loki. Agora a Loki vai tocar o pendrive. Por que não convida a Cartola? Por que não lê um cordel que vou ler aqui? Ora, caminhando no sertão, cansei-me de ser bobo. Abaixo a seca e abaixo... Alguns dos grupos, né, que estão fazendo essas carreatas mundo afora, formados, né, em grande parte por supremacistas brancos, e isso precisa ficar claro, ainda chegam a falar em transformar os seus corpos em espécies de bioarmas, né, capazes de transmitir o vírus a opositores políticos, né, e sugerem ataques até mesmo em hospitais, como a gente tem visto aqui, inclusive no Brasil, né, pessoas agredindo enfermeiros. Pessoas agredindo profissionais de saúde num momento como esse, por divergências políticas, por apontarem o fascismo do chefe supremo da nação, né? Outro fenômeno é a existência de milhões de jovens e adolescentes nos Estados Unidos e na Europa que estão confinados em suas casas. Para eles, a internet passou a ser a sua principal atividade na quarentena e eles se tornaram, assim, presas potenciais, segundo o estudo, para esses grupos de extrema-direita. Desorientados e sem saber qual será o futuro, parte desses jovens poderia sucumbir a teorias de conspiração que chegam a envolver até mesmo a ativista sueca Greta Thunberg. E assim, me lembra muito bem dos jovens ANCAPs deste nosso país tropical. Vocês veem que o Brasil importa do seu jeitinho, mas importa o que há de mais novo no extremismo, né, fascista que a gente está vendo nesse século XXI, né? No caso da Europa, líderes como Angela Merkel na Alemanha e Giuseppe Conte na Itália viram as suas taxas, felizmente, de popularidade subir diante da pandemia, o que rapidamente levou os analistas a ver uma queda de influência dos líderes populistas como o Matteo Salvini, que era o Trump da Itália, né? Ou o Partido Alternativa para a Alemanha, que basicamente é o partido fascista de lá hoje, que felizmente ainda é muito pequeno, mas vem crescido bastante. Um dos cenários de fato desenhados em Berlim é o fortalecimento do centro diante dos resultados positivos obtidos pela Merkel no combate contra a pandemia. E os pesquisadores alertam que em grande parte da Europa, e mesmo em regiões mais afetadas, o verdadeiro teste de popularidade política virá quando as economias, que hoje no mundo inteiro estão em forte queda, começarem a demitir milhões de pessoas e a gente viver uma nova fase de pobreza, né? Uma nova grande depressão. E aí a gente vai ver que tipo de terremoto político isso será. Será que é aí que o extremismo vai ganhar de vez? Quando vier a conta, Paulo? Um recente estudo realizado pela agência Zinc Network indicou que os grupos radicais já se prepararam justamente para esse momento de crise econômica. A estratégia tem sido a de se aproximar das comunidades mais afetadas, apresentando-se como resposta à crise que vai afetar as famílias. Exatamente o que a igreja neopentecostal faz nesse país há anos. Alguns deles, porém, têm sido mais explícitos. O movimento nórdico de resistência de caráter neonazista abertamente chegou a postar em suas redes sociais que a pandemia seria necessária para gerar uma insurreição nacional. E já na Alemanha, os grupos neonazistas insistem na necessidade de que as fronteiras fiquem fechadas e que a pandemia é uma distração criada pelo governo para esconder um suposto plano de abrir o país para mais estrangeiros.
Num recado forte, o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, português, maravilhoso, excelente, alertou que a pandemia gerou um tsunami de ódio e xenofobia e pediu que os líderes mundiais assumam a responsabilidade de mudança de um discurso diferente nos seus países. Em alguns locais, a narrativa de ódio já se traduziu em violência. Nos Estados Unidos, o FBI fez um alerta oficial sobre os riscos de que membros de grupos de extrema-direita ataquem policiais judeus. Outro foco seriam os asiáticos, que são considerados como responsáveis pelo coronavírus naquele país, né? E não é por acaso, a insistência do presidente Donald Trump de chamar o Covid-19 de vírus chinês é um alvo de preocupação, já que reforça a xenofobia justamente desses grupos. O Trump está brincando com esse povo. E por falar nessa história de vírus chinês, a Rosana Pinheiro Machado, em sua coluna do Intercept Brasil, nos diz acreditar que a pandemia pode ser um divisor de águas na história da diplomacia chinesa e, quem sabe, do próprio sistema mundial do século XXI. A China abandonou a postura de evitar conflitos diretos que ela tinha assumido e agora está partindo para o contra-ataque político, rebatendo aos constantes insultos do governo americano e também do Brasil, né? Temos que sempre lembrar de Eduardo e Ernesto Araújo, né? Eduardo Bolsonaro e de Weintraub. Com palavras duras, né? Inclusive dando um novo tom às relações diplomáticas do nosso século. E a Rosana veio acompanhando os principais jornais chineses, inclusive os tweets de membros do governo chinês diariamente, e ela diz que fica visível que o discurso oficial mudou drasticamente. A tolerância da China acabou e a gente não sabe ao certo quais vão ser as consequências dessa atitude. E, diante da desastrosa postura de Donald Trump e o número crescente de mortes dos norte-americanos com o novo coronavírus, a pergunta que fica é: onde será que a China quer chegar? Em tempos de lógica fascista, animada pela política da criação do inimigo comum, a China virou o grande espantalho que a extrema-direita procurava para justificar sua incompetência, sua própria incompetência, né, como a gente vê aqui no Brasil, e o negacionismo científico. Só que, nesse caso, a habitual ignorância dos extremistas está causando a morte de centenas de milhares de pessoas em questão de semanas. Os Estados Unidos já superaram a casa dos 70 mil mortes, né? O Brasil já superou a casa de 11 mil. E o governo chinês, né, do seu modo, seguiu a ciência, tomou medidas enérgicas para contornar a pandemia na disputa com os Estados Unidos, hoje é a China quem toma frente no discurso pró-ciência e acusa o próprio Estados Unidos de negacionista. Aqui no Brasil é difícil entender a lógica do Ernesto Araújo e do Eduardo Bolsonaro de jogar a pedra contra o maior parceiro comercial do Brasil, que poderia, inclusive, auxiliar a gente de uma forma muito mais eficiente no combate a essa tragédia que a gente está vivendo aqui. O mundo tosco do bolsonarismo prefere viver de espalhar vídeos e memes racistas e xenófobos no WhatsApp para fazer as pessoas acreditarem que estão lutando contra uma ameaça comunista, né? Como escreveu oficialmente o nosso chanceler, né, o Ernesto Araújo. E acreditar que tudo isso, todo esse vírus seria um plano da China para exportar suprimentos como máscaras e luvas, né? E de quebra dominar o Ocidente com o comunismo, né? E eu sempre gosto de lembrar, gente, se a China fosse um país comunista, ela não teria moeda. É isso, aquilo não é um comunismo, aquilo é um país com seu governo completamente diferenciado em relação ao mundo, mas é claramente um país capitalista. Todas as suas políticas são voltadas ao capitalismo, à produção, a juntar renda. O governo brasileiro juntou suas fantasias fascistas, né, com essa postura subserviente aos Estados Unidos e optou por seguir a linha negacionista e ignorante do grande líder, né, Donald Trump. Inclusive, remeto ao episódio 21, que a gente conversou sobre como esses grupos de poder estão exercendo forte influência sobre a política, né? E como a gente está sendo afetado por essa subserviência a esses grupos de poder, batendo a cabeça na parede, indo contra a ciência, né? E as pessoas achando isso normal. Só fazendo uma provocação, será que tudo isso, todo esse ataque à China se dá porque a família, The Family, não conseguiu infiltrar no governo chinês? Seria a China o último lugar do mundo que a família não conseguiu se infiltrar e por isso todos tentam ir contra a China, Léo Palhano? Nossos ouvintes que respondam a gente, né? Depois de ouvir o episódio, nos digam o que vocês acham, por favor, gente.
Desde março, os Estados Unidos decidiram começar a cancelar ou limitar o visto de jornalistas chineses, alegando que eles não faziam jornalismo, mas propaganda. Os chineses dizem que se trata de uma expulsão e que a liberdade de expressão norte-americana é uma hipocrisia. E os chineses responderam à altura, restringindo o visto de dezenas de jornalistas norte-americanos, incluindo correspondentes de jornais como Washington